eu tenho que ter um valor só para mim porque eu estou administrando tudo isso. Então, esquece. Não existe isso. Em benefício de agente público ou agente político, integrante de quadro de pessoal de órgão ou entidade pública da administração direta ou indireta, por quaisquer tipos de serviços, salvos nas hipóteses previstas na lei de diretrizes orçamentárias ou em leis específicas. Ou seja, todo mundo. Se tem valores destinados a pessoas que trabalham com serviço público, então pense duas vezes e contrate outras pessoas, se realmente houver a possibilidade. Né? Porque aí você vai ter uma vedação nesse sentido, até mesmo porque, né? Aqui ele fala de agente público e agente político, que geralmente ganham bem, e aí você faz um projeto cultural que está ligado a um gabinete do senador, ou até um próprio senador, e de repente tem que pagar alguém ali, ou ao próprio senador, então fica meio estranho, né? Fica meio estranho nesse sentido. É... 3. Com a elaboração de convites personalizados ou destinados à circulação restrita, com recepções, festas, coquetéis, serviços de buffet ou similares, excetuados os gastos com refeições de profissionais contratados para a realização do projeto ou para a participação das ações educativas, quando necessário, à consecução dos objetivos da proposta. Quando estava no olho do furacão, que a Lei Rouanet estava sendo mal discutida pela sociedade, veio à tona aí um caso de corrupção em cima de captações que se tratava exatamente desse relacionado com esse tópico aí, porque o cidadão foi lá e pegou o dinheiro para realizar a própria festa de casamento, né? Enfim, alguma coisa nesse sentido que era dinheiro destinado para projetos culturais que foram desviados. Então ele está dizendo exatamente aqui, se tiver buffet, se tiver alguma coisa relacionada que for só isso, então está completamente vedado e que eu acho extremamente injusto. Agora, quando se trata de alimentação de uma equipe de trabalho que está dentro do projeto, aí sim você tem que orçar. Então, é, no audiovisual, por exemplo, existe o catering, que é o serviço justamente de produção de alimentos para fornecimento de locação, né, de gravações, para a equipe de trabalho poder comer, os atores, cinegrafistas, operadores de câmera, quer dizer, e por aí vai. Então, e também ações educativas, como seminários, colóquios, e que é o dia inteiro, então você pode proporcionar também para ah, ah, os escolhidos para participar, as pessoas que estiverem participando ali também, elas podem ter o acesso a uma alimentação, por exemplo, de um almoço, dentro da paralisação ali do seminário, tem um almoço que você pode fornecer e depois dar continuidade para o projeto. Então, isso pode acontecer perfeitamente. O que ele está falando aqui exatamente é de convites, coisas relacionadas a festas e afins, né, que sejam destinados especificamente a isso, a recepções, coquetéis, serviço de buffet, por aí vai. Que também não tem menor cabimento nesse sentido, né? Referente à compra de passagens em primeira classe ou classe executiva, salvo em situações excepcionais de comprovada necessidade reconhecida pela SINIC. Também, né? Isso estava principalmente relacionado a necessidades. Às vezes você tem um artista que quer, porque ele aceitou participar do seu projeto, mas ele é de outro estado, mas ele só vai pro seu estado se for de avião em primeira classe. Então isso aí tá completamente fora da instrução normativa, que eu também acho justo. Com serviços de captação para projeto cultural, ou seja, pessoas específicas para captação, com incentivo exclusivo de chamamento público e edital, ou apresentado por instituição cultural criada pelo patrocinador na forma do artigo 27 da Lei 8.313, para pagamento por serviços de consultoria, assessoria técnica ou avaliação de projetos prestados diretamente aos patrocinadores, ou seja, tudo que tiver ligado a patrocinador,
não dá. Com a aquisição de espaço para veiculação de programas de rádio e de TV, no caso das propostas na área do audiovisual, com a aquisição de espaço para veiculação de programas de rádio e TV, que aí é relacionado ao audiovisual, né? No caso de propostas na área do audiovisual, exceto quando se tratar de sessões publicitárias para promoção e divulgação do produto principal do projeto. Ou seja, eu tenho um filme e aí eu quero utilizar propaganda em programas de rádio e TV, então isso pode ser as vinhetas, né, publicitárias, os VTs publicitários, isso aí pode acontecer perfeitamente. Então, acho que foi só isso mesmo. Deixa eu ver, tinha mais? Ah, não, eu já sei o que é. Peraí, gente. Deixa eu voltar de novo aqui, eu acho que agora vai. Aqui tinha mais coisa. Ah, agora vai. Do regramento dos projetos culturais. Artigo 8. Os percentuais das etapas de custos vinculados, que serão detalhadamente comprovados quando das suas execuções, serão calculados sobre o valor do projeto, anexo 1, que equivale ao somatório das seguintes etapas. Então, o que é custos vinculados? Então, tem coisas que não são necessariamente de um projeto cultural, ou seja, diretamente ligado à criação desse projeto, mas que precisam ser executados pelo projeto. E aqui ele fala que isso precisa ser colocado em etapas. Então, existe a etapa de pré-produção, que são todas as coisas relacionadas antes da execução do projeto, que aí envolve direito autoral, né, que é ensaios, enfim, dependendo muito da questão do seu projeto, o que é uma pré-produção. A produção em si, pós-produção, que é uma coisa muito de audiovisual, né, que é montagem, edição, tratamento de som, tratamento de vídeo, por aí vai. Recolhimentos e assessoria contábil e jurídica, porque por mais que você possa ter conhecimento do seu CNPJ, se tem empresa, dos impostos que você precisa pagar, mas você necessariamente tem que também ter um profissional aí te guiando realmente para o que deve ser pago e o que deve ser feito nesses quesitos aí. E aí o que ele fala que é um custo vinculado nesse artigo? São os custos de administração e os custos de divulgação. Divulgação, mídia impressa, internet, televisão, rádio, administração, secretária, recursos humanos, enfim, tem algumas coisas relacionadas nesse sentido. A proposta cultural poderá prever rubrica para a contratação de contador com registro no conselho de classe, podendo o proponente utilizar o profissional de sua empresa. Como eu falei, é necessário ter, né, uma pessoa especializada nesse sentido. Terceiro, a proposta cultural poderá prever serviços advocatícios, respeitando-se a unidade referencial dos honorários, o RH, da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, na unidade federativa da apresentação do projeto. Então, eu posso prever serviços de um advogado justamente para questões de direito autoral, se tiver que fazer adaptação, a questão dos contratos precisam ser muito bem arquitetados, muito bem formatados, então tem que ter um profissional nesse sentido, né? Então ele está falando aqui que o que pode ser colocado em termos de custo aí dentro do projeto cultural. Nono, o projeto que simultaneamente contém ações contempladas pelos artigos 18 e 26 da Lei 8.313, de 91, será enquadrado em apenas um dos dispositivos de acordo com a ação preponderante do produto principal, sendo desconsideradas ações meramente acessórias nos termos do anexo 4. Então, como eu falei na semana passada, existem dois tipos de artigos dentro da Lei Rouanet que você pode ser enquadrado, né? Que os projetos podem ser enquadrados. E dependendo desse artigo for, ele tem umas características. Então, uns têm uma isenção maior, outros não. O 18 tem algumas formas de concessão de incentivo, a 26 não. Então, conforme for enquadrado, são algumas categorias que são divididas aí, que têm as suas particularidades.
Então, o que ele tá dizendo aqui é o seguinte, ele não pode... pode ter ações que possam ser contempladas nos dois artigos, porque podem envolver mais de uma expressão artística, por assim dizer, mas o que ele vai fazer é o seguinte, o que está mais preponderante são ações relacionadas ao artigo 18, então ele vai ser classificado pelo artigo 18. Se tiver mais ações que são caracterizadas pelo artigo 26, então ele vai para o artigo 26. É exatamente isso que ele está falando aqui. 10. A remuneração para a captação de recursos fica limitada a 10% do valor do projeto e ao teto de R$ 150 mil por projeto. Então, captadores de recursos saibam que é o valor máximo que pode ser colocado dentro de um projeto cultural. No caso de planos plurianuais, que foi o que a gente falou na semana passada, o limite do valor do caput será considerado para cada ano de duração do projeto, né? Como eu falei, você pode fazer num ano um planejamento de 3, 4, 5 anos na frente, mas o que ele disse que o teto que vai ser regido, esses 10% aí, esse valor máximo de captação, vai ser de ano em ano, né? Então, pode ser que dê uma variada aí. Os valores destinados à remuneração para a captação de recursos somente poderão ser pagos proporcionalmente às parcelas já captadas. Então, se for parceladinho esse pagamento, então o valor da captação também tem que ser parcelado. A remuneração pela captação de recursos é exclusiva para prestação de serviço diretamente ao proponente, sendo vedada a remuneração de serviços prestados diretamente ao incentivador, ou seja, à empresa. Se a empresa está patrocinando e a captação de recursos de alguma forma foi ligado a essa empresa que está patrocinando, então não tem sentido isso, não existe lógica nisso. O que ele está dizendo aqui é que tem que ser direto ao proponente, o serviço diretamente relacionado ao proponente e não ao patrocinador. Porque senão, na verdade, está retornando dinheiro de alguma forma, né? Não faz o menor sentido. Artigo 11. Os custos de divulgação, que compreendem assessoria de comunicação, despesas com divulgação e impulsionamento de conteúdos, não poderão ultrapassar 20% do valor do projeto, ou seja, o teto. 20% do projeto captado tem que ser o máximo para divulgação. É obrigatória a inserção da marca do Programa Nacional de Apoio à Cultura, o PRONAC, do Ministério da Cultura e do Governo Federal, conforme disciplinado no artigo 70 do Decreto 11.453 de 2023 e nos manuais de uso de marcas. Ou seja, além dessas logos aí oficiais, precisa ter todas as especificações que são colocadas por eles aí, né, de como essas marcas são exibidas. Previamente à sua circulação, o material de divulgação e o layout de aplicação das marcas e dos produtos deverão ser submetidos ao Ministério da Cultura, que terá 5 dias úteis para avaliá-los e, se entender necessário, indicar alterações. Ou seja, além de todas as especificações que têm que ser colocadas, o design que fez, né, todo o seu trabalho, ele completa o serviço e aí ele termina essa etapa. E aí você vai para a avaliação do Ministério da Cultura, que vai dizer se está legal ou não, dentro dos parâmetros que eles querem. Se não tiver, volta e tem que alterar. Terceiro, a ausência de manifestação do Ministério da Cultura no prazo estabelecido ensejará a aprovação dos materiais de divulgação e do layout da aplicação das marcas de produto, o que não isenta o proponente de observar estritamente dispostos os manuais de uso das marcas. Ou seja, se não tiver resposta nenhuma do Ministério da Cultura, pode mandar bala, mas desde que esteja dentro das especificações, porque depois, na prestação de conta, muito provavelmente, isso será colocado como análise.